Fala galera, beleza? O concurso da Secretaria de Educação de Minas já está na praça e são nada mais, nada menos do que 19.878 vagas. É a oportunidade de se tornar servidor público estadual, tá? Para você que não me conhece, eu sou professor discursivo do Você Concursado, também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula que a gente vai falar sobre a redação, né, que a gente vai ver que tem um peso significativo nesse concurso, né? Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que é @prof.brunomarques, ou lá no @você concursado. Tem também o nosso canal na Academia de Discursivas no Telegram. Em todos esses meses você consegue falar com a gente, né? E, pô, surgiu uma dúvida durante a aula, já vai lá e manda mensagem que a gente responde ali com o maior carinho do mundo, beleza? Vamos nessa. Por que a gente precisa estudar para redação, para discursiva nesse concurso? Se a gente for pegar, né, e ver lá para todos os cargos, a prova está dividida assim: prova objetiva, prova de redação. Prova objetiva vai ser de múltipla escolha, né? E a redação ela pode ser redigida com caneta azul ou preta, mas a gente já deixa a dica aí para poder utilizar a caneta preta, beleza? A prova objetiva ela vai ser composta ali no módulo 1 por 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de direitos humanos e 10 questões de legislação educacional, tá? Essa legislação, elas têm peso 1,6, então no total a prova, o módulo 1 vale 48 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar 18, né? Acertar 18 questões, né? De um total aqui de 30 questões. Então tem que acertar 18, que equivale a 28,8 pontos. A prova de conhecimento específico é a mesma coisa, também tem peso 1,6 e vai ser composta por 20 questões, tá? Então é o módulo 2 que vai cobrar conhecimento específico e aí varia de cargo para cargo, né? A banca ela exige também um mínimo de 18 questões, então precisa tirar 28,8 pontos, tá? Na verdade aqui é um pouco menos, né? Não vai ser 18 questões, não, vai ser um pouquinho menos, tá? Porque senão é praticamente gabaritar a parte de conhecimento específico, beleza? Mas ao fim, o que a gente precisa ver aqui, que a gente nem precisa ficar preocupando com o mínimo, porque eu tenho certeza que você está estudando para esse concurso, então seu objetivo ali é sempre a nota máxima, né? Se escorregar ali, você vai tirar 30 pontos, 29 pontos, então assim, nem precisa focar muito nesse mínimo, o importante é você realmente buscar a nota máxima, e aí a prova objetiva vai valer aqui no total 80 pontos, né, que é o somatório de 48 mais 32, beleza? Essa é a nota da prova objetiva. Aí quando a gente vai para a redação, a gente tem o seguinte, que a redação vale 20 pontos e a nota é dividida em 4 pontos relacionados à abordagem ao tema, 8 pontos para a estrutura, que é tipo de texto e coerência, né, que a gente sabe que é o texto dissertativo, e 8 pontos para coesão e modalidade. Então, é a parte voltada ali para a gramática, para a estrutura textual também. Então, a gente vai ver que 16 pontos, ó, de 16 pontos, de 20 pontos, está relacionado mais à estrutura e ao uso da gramática do que ao conteúdo da questão em si. E por que eu digo isso? Porque quando você vai estudar para a redação, você já pensa assim, poxa, se eu não souber o tema e tal, não sei o quê. Cara, o tema ele nem é tão relevante para fins de nota. Se você souber fazer uma questão ali bonitinha, né, um texto dissertativo com introdução, desenvolvimento, conclusão, utilizar os elementos coesivos de forma adequada, utilizar a estrutura argumentativa, saber apresentar a tese, enfim, você já tem ali a maior parte da nota, né? Então, assim, conhecer a técnica de escrita, nesse caso aqui, para a banca FGV, vale mais do que até o próprio conhecimento do conteúdo, né, que será um conteúdo de atualidade. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos. Então, a banca exige um texto dissertativo argumentativo, que deve ser redigido em um mínimo de 15 e um máximo de 30 linhas. Aqui eu já digo o seguinte, o ideal seria você fazer o texto entre 25 e 30 linhas, porque é o suficiente para você poder estruturar bem o texto e desenvolver os argumentos. Lembrando que um texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em estrutura formal e em estrutura argumentativa. Tá? A estrutura formal, para já te adiantar, é introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Mas a estrutura argumentativa, que é o que a gente normalmente não aprende na escola, né? E agora você vai se tornar professor, talvez de língua portuguesa, você já pode ensinar isso para o aluno também, porque é uma técnica que funciona muito bem para esse tipo de texto, é o que a gente chama de A3T, né? Que é assunto, tema, tese e tópicos, beleza? Que é o que a gente vai inserir dentro dessa estrutura formal, tá? Então, veja aqui que a gente tem uma prova objetiva valendo 80 pontos e uma prova de redação valendo 20 pontos, né? Se a gente for somar, então, a nota final do concurso, que é a prova objetiva mais discursiva, a gente vai ver
que a redação, ela vale aqui um total de 20% da nota. E quando a pessoa olha e fala assim, 20% da nota, tá tranquilo, não preciso dar para redação, ela não percebe que a redação, se você for analisar de forma isolada, ela vale mais pontos do que praticamente todas as matérias. Ela só perde para conhecimento específico. Mas se a gente considerar conhecimento específico é dividido em várias matérias, a gente vai ver que a redação talvez seja a matéria que mais tenha peso na nota final. Tá? Então ela vale mais do que legislação educacional, do que direitos humanos, do que raciocínio lógico, do que a própria língua portuguesa. Então, estudar para redação é crucial para você ficar ali, né, dentro dessas vagas aí, 19.878 vagas no concurso. Então, cara, vale a pena. E o que a gente tem visto acontecer muito, tá? Isso aqui é só uma constatação, né? Não é algo que a gente presume ou nada, é que nesses concursos, né, da Secretaria de Educação, é muito comum a gente ter vários candidatos eliminados justamente na prova de redação, tá? Então a gente tem candidatos ali que vão muito bem na prova objetiva, que dominam a parte de conhecimento específico, mas que por ali deixar de lado esse estudo da redação, achando que só vale aqueles 20%, né? Acaba deixando de lado e acaba não conseguindo o mínimo de 10 pontos. E aí, por mais que ele gabarite a parte de conhecimento específico, não conseguiu 10 pontos na redação, ele está eliminado, tá? Então, e veja, estrutura, coesão e gramática valem 16 pontos. Se a pessoa não conhece a técnica, difícil ela conseguir os 10 pontos, tá? Então, o segredo aqui é você tirar algumas horas assim, para estudar para redação. Então, vamos entender essa redação da FGV para você saber como estudar, né? A gente tem uma ferramenta que chama Biblioteca, tá? de Discursivas. Biblioteca de Discursivas. Ela é uma ferramenta do Você Concursado, em que você consegue pesquisar questões discursivas. Então, enunciados de questões discursivas de forma gratuita, tá? Então, você tem aqui, ó, FGV Atualidades. Eu joguei lá na Biblioteca Discursivas e peguei aqui uma questão aplicada no TCEP ao em 2021, tá? Então, eu tenho como pesquisar questões de provas anteriores para poder ver os enunciados, né? E nessa ferramenta do Você Concursado, o interessante é que você, além de provas anteriores, você tem questões inéditas elaboradas pela equipe do Você Concursado no modelo da Banca FGV, né? Então você tem muito material para poder se preparar para a discursiva. Talvez seja o site com mais material disponível, né? Então eu peguei o tema lá, e o tema era esse aqui, ó. Politicamente correto e politicamente incorreto. Essa primeira parte do enunciado, a banca traz um texto motivador. Ela quer contextualizar o candidato acerca do que vai ser cobrado na questão, tá? E aqui é a segunda parte, que é o comando da questão. Então, ela tem o texto motivador e depois vem o comando da questão. No comando da questão, a banca diz assim, ó, temos acima diferentes opiniões sobre o emprego do politicamente correto e incorreto na linguagem. Diga o que você pensa sobre o assunto em 20 e 30 linhas, em linguagem culta, sem transcrever trechos do texto apresentado, ainda que possa usar as ideias convenientes nele contidas. Tratando-se de texto argumentativo, selecione com cuidado os argumentos apresentados em defesa do que você expõe, tá? Então, ela traz aqui pra gente, né? A gente tem que interpretar, por isso que é bom a gente conhecer a técnica. Isso aqui é o tema. O que você pensa, o que você expõe, tá? É o que a gente chama de tese, beleza? Então, o seu ponto de vista sobre o tema. Então, o que você acha do politicamente correto e incorreto, tá? E aqui, as ideias convincentes é o que a gente chama de tópico, que é o quê? Que é a ideia central. Ele vai estar contido nos parágrafos e tem por objetivo defender a tese, que é o ponto de vista, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui essas informações. Então, a primeira coisa que você vai fazer no enunciado é pegar do enunciado e tirar as informações chaves. Para montar o quê? Para montar o que a gente chama de rascunho eficiente. O rascunho eficiente, ele tem como estrutura aqui a estrutura argumentativa, tá? Essa é uma técnica que a gente montou aqui no Você Concursado para facilitar a organização do seu texto. Então, a gente monta esse rascunho eficiente com a estrutura argumentativa. Então, a gente extrai qual é o assunto? O assunto é o que está lá naquele texto motivador. Então, o assunto geral daqui dali é o quê? É politicamente correto, ou politicamente incorreto, né? O tema são as opiniões sobre o emprego do politicamente correto e incorreto na linguagem. Veja, eu tenho um politicamente correto e incorreto e eu posso... E ele é amplo, né? Eu posso ter isso relacionado à política, à educação, enfim, a uma série de outros assuntos, né? Mas a banca, ela delimita, opa, eu quero que você fale sobre politicamente correto na linguagem. Então, esse é o tema. Veja que o tema,
Ele está dentro do assunto, mas ele é mais específico que o assunto, beleza? Com base nesse tema, eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou montar minha tese, eu vou falar o quê? Aí eu posso criar várias, tá? E aqui a banca ela não tem tese certa e tese errada. Você tem que apresentar uma tese e defender essa tese, né? Então, assim, se você conseguir defender a tese, beleza, a banca ela não vai te tirar ponto porque você não adotou uma tese específica, tá? Nesse caso, eu montei a seguinte tese. O movimento politicamente correto é válido, mas precisa de alguma limitação. E aí eu vou trazer algumas limitações no que se refere à linguagem, tá? Então, aqui é o meu ponto de vista. Veja que o meu ponto de vista ele pode trazer uma análise concessiva, né, que diz, né, então, embora seja válido, né, ele precisa de alguma limitação. Então, uma ideia um pouco mais ponderada, mas que é um ponto de vista, beleza? E aí, com base nisso, eu vou criar os tópicos, as ideias centrais para poder defender esse ponto de vista. Então, eu criei aqui. Vou falar sobre o início do politicamente correto, então o que é esse politicamente correto, e depois eu vou falar das distorções do movimento politicamente correto. Veja, o início do politicamente correto, eu vou trazer aqui, ele é válido, né? Porque ele tinha uma função importante. Mas aí eu vou falar que precisa de alguma limitação, por quê? Porque houve algumas distorções. Então veja aqui, os tópicos eles estão relacionados a essa defesa da minha tese, beleza? E como que eu vou organizar isso dentro do parágrafo? Então veja, aqui eu tenho assunto, tema, tese e tópicos. Como que eu vou organizar ele dentro do parágrafo? Aqui na introdução eu vou colocar o assunto, o tema e a tese. Tá? Aqui eu vou colocar o assunto que tem minha tese. Eu ainda posso botar a relação dos tópicos. Tá? Eu ainda posso citar aqui a relação dos tópicos. O que é obrigatório ter aqui na introdução? A tese. Isso aqui é obrigatório. Assunto e tema, relação dos tópicos é facultativo, vai depender do espaço, enfim. Mas a tese é obrigatória. Por quê? Porque a tese é justamente o ponto de vista que a banca vai avaliar. Beleza? Essa tese, depois ela vai voltar para o texto aqui, ó. Reforço da tese, na conclusão. Então, na conclusão, eu vou trazer ela novamente, com outras palavras, justamente para poder finalizar meu texto defendendo a mesma ideia que eu trouxe no início. Então, é para manter a coerência, tá? Gente, vai anotando isso aí, porque é um quebra-cabeça, tá? Então, você separou as peças, assunto, tema, tese, tópicos, né? E depois você vai montar o quebra-cabeça, pegar essas peças e organizar dentro da estrutura formal do texto dissertativo. Gente, isso aqui é técnica para você ir lá na redação e ganhar tempo, tá? A gente usa essa didática aqui, inclusive a gente usa outras cores, enfim, para facilitar esse aprendizado, né? Para que você possa realmente aprender a fazer uma redação de forma bem rápida, né? O objetivo é esse, fazer uma redação rápida e atendendo aos critérios da banca, para conseguir uma pontuação boa, né? E conseguir fazer ali no tempo disponibilizado pela banca no dia do concurso, tá? Então, reforçou a tese. E onde é que vem os tópicos? Aqui. Primeiro parágrafo você vai falar sobre o tópico 1 e aqui você vai falar sobre o tópico 2. Então, pegou a estrutura argumentativa, encaixou dentro da estrutura formal e aí agora é só desenvolver o texto. Então, a gente tem aqui essas informações e eu vou já deixar para você aqui um macete. Tá? A gente tem um modelo Coringa para poder montar as redações da FGV. Logicamente, esse modelo é para aprendizado, tá? Então, você vai aprender a fazer o texto, entender a lógica usando o modelo Coringa. Depois disso, você vai jogar o modelo Coringa fora e montar o seu, tá? Para que no dia do concurso não tenha lá todos os candidatos utilizando o modelo Coringa do Você Concursado, né? Aí fica ruim, a banca vai ver, pô, eles estão usando o mesmo modelo, então monta o seu depois. Mas o modelo Coringa agora serve para a gente entender a lógica. Então eu trouxe aqui o modelo Coringa para você poder fazer a introdução do seu texto, tá? Então, ó, você vai colocar assim, ó, ao refletir sobre, aí você vai trazer o assunto ou o tema, percebe-se que, você vai trazer a tese, apesar de, aí você vai trazer a relação dos tópicos, tá? Então, como que a gente pode fazer? Ao refletir sobre o emprego do politicamente correto na linguagem, tá? Então, veja, politicamente correto já está aqui no tema, então não preciso trazer separado, por isso que eu coloquei assunto ou tema, beleza? Então, ao refletir sobre o emprego do politicamente correto na linguagem, percebe-se que o movimento é válido, mas precisa de alguma limitação. Olha como que a gente tem que ajustar. Tá vendo? Politicamente correto? Eu não já citei aqui, então na hora que eu for passar para o meu texto eu não vou repetir. Então, percebe-se que o movimento é válido, mas precisa de alguma limitação. Apesar de ter um início válido, né, de ter uma proposta interessante quando foi criado,
ele apresenta distorções que precisam ser ajustados, né, ou que precisam de alguma limitação. Então, eu pego as informações que estão e encaixo dentro dessa estrutura Coringa e fica de exercício para você, né? Tenta encaixar essas informações aqui dentro do parágrafo de introdução, você vai ver que tem várias possibilidades, você vai ver que tem vão ter vários formatos de parágrafo de introdução diferentes, mas todos válidos, beleza? Então, qual é a estratégia que eu sugiro para você que vai estudar para esse concurso da Secretaria de Educação? Vamos lá. Primeiro, aprender a técnica discursiva, você tem que entender a estrutura formal e a estrutura argumentativa para poder montar os parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então aqui a gente já viu mais ou menos como é que monta de introdução, e aí vai ficar faltando de desenvolvimento e conclusão. E depois que você aprender essa técnica, né, você vai praticar a redação. Minha sugestão é que você faça no mínimo 3 questões. Então você vai fazer uma redação, manda para correção e depois recebe um feedback. Depois que você vê o que pode ser melhorado, aí você vai fazer a outra redação, mandar para correção e receber um outro feedback. E depois a outra redação, mandar para correção e receber um feedback. Veja que cada redação você faz depois de receber o feedback da correção, para você saber o que estava errando, né? Porque se você fizer várias redações, uma seguida da outra, o que vai acontecer? Você vai cometer o mesmo erro em todas as redações. Por quê? Porque ninguém te fala onde você está errando. Então você não sabe onde é que está errando. Então por isso que precisa da correção. Então, mandou, teve a correção, recebeu a correção. Poxa, errei isso, isso e isso. Beleza, eu vou fazer a próxima correção aplicando essas melhorias, né, que me foram passadas. Então, no final dessas 3, você já vai ter evoluído muito no que se refere à redação. Agora, atenção, tá? Essa redação, essa correção aqui, ela tem que ser feita com base na banca FGV, usando os critérios da banca FGV, tá? Por que eu digo isso? Porque é bem comum, às vezes, você ter um amigo ali que corrige redação para o Enem. Aí você, pô, corrige minha redação aí, eu quero ver como é que eu tô. E aí ele vai usar os critérios do Enem para corrigir sua redação. E tem um critério no Enem, por exemplo, né, além de outros, mas tem um lá que chama proposta de intervenção. Se o candidato não citar a proposta de intervenção, ele perde ponto. Tá? Só que na FGV não exige proposta de intervenção. Tá? A proposta de intervenção é algo que você vai inserir se o tema estiver tratando sobre alguma problemática. Então não existe. Aí ele vai tirar ponto lá de você e falar, ó, precisa de proposta de intervenção. E aí você vai achar que está indo mal, mas na verdade você estava indo bem, entendeu? Então, assim, pode prejudicar mais do que ajudar se você não utilizar esses critérios da banca FGV. Então, é importante que essa correção seja com base nos critérios da banca FGV. Fazendo isso aqui, então, entendendo essa técnica de escrita e treinando com correções, você chega preparado para conseguir uma boa nota e garantir sua vaga nesse concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Agora, se você quiser tudo isso já pronto, você concursado, ele tem um treinamento específico, né, para esse concurso. Então lá você vai ter a técnica discursiva, então tudo que você precisa ali de forma bem rápida, igual essa aula aqui, ó, voando, com um monte de informação, temas para poder praticar, tá? Então você vai ter já os temas selecionados com base na banca FGV. Você tem as correções individualizadas desses temas, então você vai poder mandar para correção e receber o feedback usando o espelho da FGV e as propostas de resolução desses temas, aplicando a técnica do curso. Então, eu pego os temas que eu disponibilizei lá, faço ele utilizando a técnica que eu ensino e mostro para você, ó, tá aí, se você quiser ver como que poderia ter montado ou estruturado, quais argumentos você poderia ter usado nesse tema, tem a proposta de resolução disponível, tá? E para acessar esse curso, o preço é bem acessível, você concursado conseguiu fazer um preço bem bacana. Se você não é aluno ainda do Você Concursado, o link está abaixo desse vídeo. Sugiro que você entre lá e conheça, porque pode ser aí o seu passaporte para se tornar servidor público estadual, beleza? Se tiver alguma dúvida, tá aqui nos nossos contatos, né? Pode mandar uma mensagem lá no Instagram ou no nosso Telegram. Então é isso, um forte abraço e bons estudos.